Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o seu like, que é muito importante, seu comentário. Você que tá aqui sempre, comenta alguma coisa e deixa o like, que ajuda muito o canal, tá? Faz esse favor pra mim. Comenta alguma coisa aí, tá certo? Comenta o que você acha do Dorival Júnior. O que você acha de eu colocar eu na capa. Eu nunca coloco a gente nas capas. Vou fazer um teste agora. Botei a minha foto na capa. Tô muito bonito na foto? Sim! Mas é isso, tá? Quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá, quero falar de Dorival Júnior com vocês, tá? Bastante gente já tá falando, mas o técnico da seleção brasileira, e hoje eu tô gravando isso meio-dia do dia 20, né? Hoje temos Brasil e Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas eliminatórias. O Brasil, que foi convocado aí pelo Dorival Júnior recentemente, acabou perdendo o Neymar, né? Devido a um corte aí de uma lesão leve na coxa, mas Dorival Júnior resolveu se manifestar, né? Tava na entrevista coletiva, falando sobre o jogo, expectativas, etc. E aí, o nosso treinador resolveu falar e acabou não mandando muito bem, né? Por quê? Porque ele falou, montamos a nossa programação, né? A gente programou tudo, montamos tudo em cima do possível retorno do Neymar. E eu acho uma fala muito infeliz. E me mostra o técnico da seleção brasileira totalmente perdido no cargo, sem ter convicções. A gente já falou sobre o trabalho dele recentemente, tá? A gente falou aqui, até no vídeo do Felipe Melo, sobre o Brasil não ter um técnico, sobre ser o grande problema da seleção brasileira, não é falta de talento, é falta de treinador. E eu falei durante esse vídeo sobre o Dorival Júnior e que o único momento que ele mostrou competência e qualidade à frente da seleção brasileira foi justamente nas duas primeiras partidas que o Brasil teve depois que ele assumiu, né? Os difíceis amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, que o Brasil vence a Inglaterra e depois empata com a Espanha, do Endrick brilhando muito, né? E depois o Dorival queimando o Endrick na própria seleção brasileira, né? E a gente sabe que sim, ele fez isso, queimou o Endrick, voltou a convocar agora depois do corte do Neymar, mas falou, né? Que montou todo o planejamento em cima desse possível retorno do Neymar. E essa fala pega muito. Por quê? Porque, cara, por mais que, e aqui todo mundo sabe o quanto eu gosto do Neymar, o quanto pra mim ele é importante, o quanto ele tem que estar na seleção brasileira se estiver disponível e bem fisicamente, não só tecnicamente, né? Todo mundo sabe, a gente já falou aqui várias vezes, tanto eu quanto o Pepe, de que ele estando disponível, ele tem que ser o cara da seleção mesmo, e você tem que montar o time em volta dele, mas você pautar todo o retorno, todo o jeito da seleção brasileira jogar, ainda mais nesse possível retorno que ele teve, né? E acredito que o Neymar seria titular da seleção e tudo bem, mas montar tudo em volta dele, eu acho complicado, né? Por mais que você tenha que fazer o time funcionar ao redor dele, você montar sua programação toda para que ele jogue, eu acho complicado. Por quê? O próprio Dorival Júnior, antes desse corte do Neymar, apontava para um caminho de escalação, com o Neymar ali sem ter um camisa 9, com uma dupla de ataque muito provavelmente formada por Vinícius Júnior e Rodrigo, ou Neymar e Vinícius Júnior, né? Com o Neymar alternando o falso 9 ali, sendo esse jogador podendo fazer essa função, né? E depois disso ele já pensa num time com um 9 novamente, né? Dessa vez vai ser o João Pedro fazendo uma dupla de ataque pelo desenho tático da seleção brasileira. João Pedro fazendo uma dupla de ataque ao lado do Vinícius Júnior, com o Rafinha armando pela esquerda e o Rodrigo armando pela direita, né? É um 4-2-4, meio 4-4-2, mas com dois meias, o Rafinha jogando como meia esquerda, como ele vem jogando ali no Barcelona, muito bem, inclusive o melhor jogador do mundo na atualidade ao lado do Salah, e provavelmente o Rafinha, do jeito que a temporada vai se desenrolando, será esse atleta. Só que é uma fala muito complicada, por quê? Porque hoje, a seleção brasileira, por mais que o Neymar estava no iminente retorno aí, você tinha a chance do Neymar não estar disponível, né? O Neymar jogou 7 partidas seguidas pelo Santos, acabou sentindo uma contusão novamente, que é normal depois de um retorno da LCA, e aqui, indiferente do carnaval e etc., esse tipo de contusão é normal de acontecer depois de muito tempo parado. Todo jogador quando volta de LCA, desde o Ronaldo Fenômeno e outros conhecidos, o Zico quando rompeu a LCA lá nos anos 80, todo jogador quando volta é normal que ele sinta algumas lesões até que o corpo volte a estabilizar e não se contunda novamente com essa
frequência que o Neymar vem se contundido, isso é normal para todo atleta de LCA, e você pautar todo o planejamento em cima disso, se mostra um erro. E mostra para mim uma falta de convicção no próprio trabalho. Porque, cara, querendo ou não, só hoje o Brasil tem o último melhor do mundo, que é o Vinícius Júnior, que aí na seleção brasileira não consegue render, e acredito que boa parte desse não rendimento do Vinícius Júnior se deve ao mau trabalho de treinadores na seleção brasileira e também do atleta, tá? Isso é um ponto interessante. Basta você ver como ele se comporta jogando pelo Real Madrid, e não dá pra dizer que não tem pressão de defender o Real Madrid. No Real Madrid tem menos pressão que na seleção brasileira, eu acho complicado, né? Porque no Real Madrid tem tanta pressão quanto, às vezes até mais, porque é uma pressão diária, né? Só ver o comportamento dele lá e a movimentação tática que o Vinícius Júnior tem defendendo o Real Madrid. E na seleção brasileira, que é um jogador preso ao lado esquerdo, que não tem quase mobilidade num jogo posicional muito burro, né? E isso não é só demérito do Dorival Júnior, mas também é dele, porque afinal ele é técnico da seleção brasileira há quase 1 ano e não consegue fazer esse moleque jogar, o que é bem complicado. Tem a responsabilidade do atleta, mas o treinador tem por obrigação fazer com que um grande jogador consiga render. Ele conseguiu com o Rafinha, né? E enfim, continuando o raciocínio, tem dos dois jogadores, os dois principais jogadores do mundo no momento, provavelmente, né? O Vinícius Júnior, o último melhor do mundo, e o Rafinha, postulante a ser o melhor do mundo nessa temporada, e você pensar todo o seu planejamento num jogador que tá voltando de lesão. Independente do argumento que a pessoa possa... é um ex-jogador em atividade, que as pessoas gostam disso, né? É tudo 880, né? Pense nisso. Ou ele é um lixo, ou ele é o melhor de todos. Não tem um meio termo aqui. As pessoas na internet são assim. E você vai ver aqui nos comentários. Já tô falando agora, né? Então, independente disso, do Neymar estar bem, do Neymar estar disponível, você não pode montar todo o seu sistema de jogo só pra ele. Nesse momento, não. Talvez... pensando daqui a alguns meses, pensando que o Neymar não se contundirá novamente, que ele vai estar fisicamente pronto, né? Tecnicamente pronto, disponível, aí sim você começa a desenhar o time ao redor dele. Só que ele não pode ser todo o seu planejamento ao redor desse atleta. Por quê? Uma contusão pode tirar um atleta, qualquer atleta, de um time a qualquer momento. E o Brasil, especificamente, algumas outras seleções, te fornece jogadores para que você tenha alternativas sem aquele grande jogador. Então, assim, você não tem o Neymar. Ok, não tem o Neymar. Pô, mas eu ainda tenho o Vinícius Júnior e o Rafinha. Eu consigo montar o time com eles. Eu posso montar o time com eles. Então, parece, a sensação que eu tenho como torcedor de seleção brasileira é que o Dorival Júnior tá na esperança do retorno do Neymar, para que ele esteja ali de qualquer jeito, para que ele seja o para-raio dele, para que ele seja o escudo mesmo. Essa fala do Dorival Júnior pode ter sido um equívoco? Pode. Mas essa fala do Dorival Júnior transparece para mim que ele tá nessa dependência do Neymar estar ali, porque qualquer problema, a responsabilidade vai ser do Neymar e não mais dele. Sabe? É essa coisa que parece para mim, porque botei o Neymar no time, montei o meu planejamento todo ao redor dele. O Neymar está jogando, o Brasil perde, a culpa é de quem? É do Neymar, não é do Dorival mais. E a gente sabe, a gente que vem acompanhando o trabalho do Dorival desde o começo, a gente sabe que desde a Copa América as pessoas estão muito incomodadas com o trabalho do Dorival. Desde a Copa América. A gente teve aquela boa primeira impressão contra a Inglaterra e a Espanha. Depois vieram os amistosos pré-Copa América ali contra Estados Unidos e México. O Brasil vence e empata, né? Vence o México e empata com os Estados Unidos. Depois, e ali tem um pouco, né? Bom, beleza, é só preparatório para a Copa América. Vem a Copa América e vem a porrada. Porque o Brasil não joga nada na Copa América. E desde então, a pressão em cima do trabalho do Dorival Júnior é muito grande. Desde aquela pataquada nos pênaltis contra o Uruguai. E desde então, cada jogo que vai passando, por mais que o Brasil tenha vencido algumas partidas, em nenhuma delas praticamente se mostrou contundência no desempenho. Então, o retorno do Neymar, a volta dele, parece que ela é muito mais esperada por parte do Dorival Júnior do que pelo torcedor mesmo. Né? E novamente colocando, ele é um jogador que provavelmente vai ser muito importante, estando fisicamente e tecnicamente apto para poder render o que se espera.
Você pode montar o time ao redor dele, sim, não vejo problema nisso. Mas você não pode ter só essa alternativa. Não dá. O Tite fez isso, cara, e perdeu o Neymar durante alguns jogos na Copa do Mundo e não conseguiu fazer aquele time render. E o Neymar não tava 100% depois do retorno. Ele faz aquele gol contra a Croácia, espetacular, um golaço e tal, né? O Brasil até consegue construir um jogo ao redor dele, mas assim, você não pode ter essa única alternativa, porque você tem material humano para fazer outras coisas. Você tem material humano para que você encontre alternativas de jogo. E parece um comodismo de querer jogar toda a responsabilidade do seu trabalho nas costas de uma outra pessoa, de um outro atleta. O Neymar não pode ser só escudo. Ele tem que ser cara, sei lá, um suprassumo dentro de um sistema que funciona. O Brasil tem material humano, cara, você não pode reclamar. Isso aí eu concordo totalmente com o Felipe Melo, por mais que ele tenha exaltado o Fernando Diniz, que foi uma pataquada também, mas no termo de material humano, o Brasil tem jogador sim, cara. E eu não tô nem entrando no campo do Rodrigo. O Rodrigo tá fazendo uma temporada de melhor do mundo também, não acho que vai vencer, tá? Mas o Rodrigo tá fazendo uma baita temporada essa temporada também. Tá jogando muito. É outro cara muito importante que precisa render mais na seleção brasileira, né? O Rafinha e o Rodrigo até rendem. O Rodrigo oscila um pouquinho, mas o Rodrigo rende. O Vinícius tem que jogar. Só que o técnico tem que fazer com que esses caras funcionem. Todo mundo consegue, pô. O Ancelotti conseguiu fazer com que Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior funcionassem, né? Teve lá a batida de cabeça no começo da temporada, foi tentando, dentro das dificuldades que o time oferecia, tentando encontrar alternativas de jogo para que os três conseguissem funcionar juntos, e com o passar dos jogos, mesmo com algumas dificuldades, mesmo não sendo o mesmo futebol apresentado de outras temporadas, o time começou a render, começou a melhorar. O Mbappé tá fazendo também uma temporada de melhor jogador do mundo. Pode não chegar lá, né, porque é do futebol, mas também já começou a marcar muitos gols novamente. Então vem os três se alternando nas posições. O Rodrigo vai para a esquerda eventualmente, o Vinícius Júnior fecha como centroavante, o Mbappé vai para a direita, o Mbappé fica centralizado, o Vinícius na direita, o Vinícius na esquerda, o Rodrigo na direita. Depois o Vinícius fica como um 9, o Mbappé vai para a esquerda. Então assim, tem essa troca de posições entre os jogadores. O Ancelotti encontrou essa alternativa, tudo bem, num time que ele treina todos os dias e ali é mais fácil de você fazer isso. Pô, mas a seleção brasileira, você já chega com o pacote dos jogadores prontos. Professor, é isso que eu faço lá no meu time. Repete aqui, eu vou tentar encontrar um time para funcionar desse jeito. Outros jogadores vão correr por esses atletas, né, para que esse sistema de jogo funcione. O Gerson vai fazer isso, né? Você não vai montar o time ao redor do Gerson, você vai montar ao redor do Vinícius Júnior para que ele possa oferecer dentro da seleção brasileira o que ele oferece no Real Madrid. E eu não vejo isso, cara. A gente critica o Vinícius porque ele não rende na seleção, mas eu vejo técnicos da seleção brasileira fazendo o caminho inverso ao que esse cara pode render. Mesma coisa pro Rodrigo, né, que é sacrificado dentro do sistema da seleção, né? Olha, joga de meia agora, depois vai pro lado esquerdo, né? Sem ele ter essa troca de posições que é normal dentro de um jogo. É sempre num direcionamento do treinador. Então joga na esquerda agora, fica aí na esquerda. Sabe, você não tem essa mobilidade, coisa que o Brasil sempre ofereceu aos seus atletas. A seleção brasileira sempre foi um atrativo ainda maior, sempre foi o ápice da técnica, porque esses caras chegavam prontos ali na seleção e eles se adequavam dentro do que eles já faziam nos clubes. Agora não, agora é tipo, joga ali na esquerda. Você fica na direita. Não tem uma mobilidade dentro do jogo, sabe? Você não tem essa liberdade mais. O Brasil, em vez de fazer o funcional, que sempre funcionou, foi pro posicional, que nem sempre funciona com os jogadores do Brasil. E dá pra fazer mesmo um jogo posicional, você ter o jogador mais livre, mais solto. Pô, o Ancelotti faz os dois, cara. Sabe, o Dorival Júnior, ele tá muito nessa esperança que o Neymar esteja disponível. Pra ele, quanto antes o Neymar voltar, mesmo mal fisicamente, é melhor, porque ele para de ser o culpado e o culpado passa a ser o Neymar. De qualquer problema, vai ser, o Neymar tá aí, ó, o time não funciona com ele. Sempre vai ser ele, né? Eu entendo o peso do atleta, eu entendo que ele realmente é um protagonista, mas o Brasil não pode ver na dependência do Neymar, cara, não pode, tá? Você pode montar o time ao redor dele, como a Argentina fez com o Messi. Claro, não é um problema. Mas depender dele, só dele, eu acho muito complicado. Você tem que fazer as equivalências dos outros jogadores se somarem à qualidade técnica do Neymar. Não desespero, tem o Neymar aqui, tá tudo certo agora.
Então, mais uma vez, o Dorival Júnior se mostra sem convicção no trabalho dele de seleção. Sempre se mostrou um técnico convicto nos clubes. Na seleção, parece que ele tá totalmente perdido. Infelizmente, tá? Mas eu quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Depois do jogo da seleção brasileira, estaremos aqui novamente para repercutir o pós-jogo, com vitória, com derrota ou com empate da seleção, tá? Mas acredito que se o Brasil sair desses dois jogos com um empate e uma derrota, o Dorival Júnior vai rodar, tá? Ou vai ser segurado até o Ancelotti poder assumir a seleção brasileira. Como a gente sabe, depois do fim da temporada, o Ancelotti não será mais técnico do Real Madrid, vai estar livre no mercado. Beleza? Vamos se falando, deixa o seu like, comenta aí por favor, né? Se você assistiu até agora, comenta. Oliver Tissubanha! Eu vou saber que você assistiu até o final, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!